Pois é, Ana, sua pergunta foi tão boa que eu vou gravar um videozinho aqui pro pessoal, para poder auxiliar eles também, porque essa sua dúvida é a dúvida de um monte de alunos de canto e de cantores. A dúvida da Ana é sobre a respiração, e a queixa dela é chegar no final das frases sem ar, né, com uma respiração já comprometida. E aí o que acontece com isso, né? O resultado sonoro disso é um som com pouca qualidade nos finais das frases, muitas das vezes desafinando mesmo, né? Perdendo, não conseguindo fazer a manutenção dessa nota. E, num terceiro aspecto, o mal-estar que isso causa, porque a gente chega no final da frase com uma sensação de que já está sufocada. E aí a gente cria tensões, a gente cria coisas que não são interessantes para o canto. Então a respiração ela é importante, mas o que acontece? Muita gente foca muito na inspiração. A inspiração do canto é a diafragmática. Todo mundo já ouviu falar um pouquinho disso, né? Ou diafragmática ou abdominal. Tem também a costodiafragmática, né? A gente tem outros tipos de respirações que são funcionais para o canto, mas o que a gente mais ouve é a respeito de onde se deve respirar. Claro que isso é muito importante, porque é isso que vai melhorar a eficiência, né, a eficácia dessa respiração. Mas existe um ponto mais importante que você precisa estudar, a expiração. E aí a gente vê vários nomes, sopro, coluna de ar. Por quê? O que acontece? Essa parte ela é de extrema importância para o canto, a gestão desse ar. Mais importante, às vezes, até do que de onde eu respiro, é como eu vou gerir esse ar que eu respirei. Como que eu vou gastar ele? Como é que eu vou utilizar esse ar? Que pressão que eu vou colocar? E isso daí faz muito sentido no canto. A gente tem exercícios específicos para trabalhar essa parte, tá? E aí, o segundo aspecto, pensando já não no nosso instrumento, né, na respiração em si, a gente começa a pensar na questão da música, né? Como é que eu posso resolver isso na música? E eu vou te dar 2 conselhos. O primeiro deles marque aonde você quer respirar e treine, olhando a sua folha, aonde você marcou. O seu corpo vai aprender que toda vez que chega naquela parte, você precisa dar uma atenção maior para a sua respiração, fazer uma respiração mais bacana, mais caprichada, para poder dar conta de fazer aquela frase. Se você fizer isso 1 ou 2 vezes, talvez o seu corpo não decore. A gente precisa criar uma memória motora e até mesmo na consciência mesmo do que a gente precisa fazer naquele momento. Então, ensaio é tudo. Segundo aspecto, coloque a sua verdade na música, a sua interpretação. Eu não preciso ler esse poema, né? Cantar igual o cantor que gravou. Tem que fazer sentido para mim, eu posso falar essa frase, recitar essa frase, ver o que faz sentido para mim nessa frase e colocar isso no canto. Então, como é que a gente faz isso no canto? Mudando a métrica. A gente aperta uma palavrinha para cá, bota outra para lá, de um jeito que fique interessante e eu consiga respirar, fique confortável para mim, para eu cantar. Então, vamos lá, os exemplos, né, que eu prometi aqui no YouTube. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, com a música Me Ama. A forma como Ana Paula Valadão gravou e a forma como o cantor Melky Vilar gravou. Ana Paula Valadão faz uma frase muito longa, né, já no início da música, que fala: tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. E aí ela canta: e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Já o Melky Vilar canta: e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Percebeu que ele cria um ponto de respiração? O que ele fez com essas palavras, né? Ele chegou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E aí agora eu vou dar um outro exemplo com a Clame ao Senhor. Não foi proposital 2 exemplos do Diante do Trono, mas esse exemplo é um exemplo que uma aluna minha estava reclamando, né, da frase. E aí a gente criou um ponto para ela respirar e eu fiz a pergunta para ela na aula: e agora, você acha que as pessoas que estão ouvindo você cantar pensam que você não deu conta ou pensam que isso foi a sua interpretação? E aí ela falou: não, realmente não parece que, na verdade, eu fiz isso como uma ferramenta para eu poder respirar. Que no Aclame ao Senhor, ela faz: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. A frase original: poder, majestade, louvores ao Rei. A forma como ela fez: poder, majestade e louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem. Sentiu o ponto que a gente colocou de respiração nessa música? Então, cria aí uma mudança de métrica, um lugar para respirar e me conta um pouquinho, vou querer conhecer também as suas mudanças de música. Agora, para você que é professor de canto, tá? Agora minha dica é para você que é professor. Vamos lá, pare de falar só de inspiração para o seu aluno. Pare, tá? Comece a treinar a gestão desse ar. A gente tem vários exercícios que podem fazer essa gestão desse ar, a maneira como o corpo aprende, o corpo é muito inteligente, a gente começa, é claro, às vezes a gente demora 4, 5 semanas para aprender, para criar uma memória motora, mas o corpo da gente é muito inteligente, então se você cria exercícios que têm dinâmicas diferentes, tempos de expiração diferentes, maneiras de expiração diferentes, como por exemplo, a utilização de canudos mais grossos e mais finos, e aí você delimita um tempo para aquele aluno, para ele gastar todo o ar dele, e aí ele vai ter, o corpo dele vai aprendendo a administrar. Se eu tenho um canudo fino, eu preciso mandar mais pressão. Se eu tenho um canudo mais grosso, eu vou ter que gerir esse ar de uma maneira diferente. Então, canudos diferentes, com tempos diferentes, dê estímulos diferentes para o seu aluno, o corpo dele vai aprender a administrar esse ar na expiração. Segundo exercício que eu acho bem bacana, é claro, a gente faz exercícios de respiração curtas, né? Fli, fle, fla, fle, né? Essa respiração curta e no lugar certo. Mas faz exercício também com frases longas, para que ele vá melhorando essa gestão do ar, que ele tem que aprender a como fazer esse vocalize com frases longas. E ajude o seu aluno, caso ele não consiga realmente fazer, a fazer essa mudança na métrica, auxilie ele a criar pontos de respiração. Então é isso, fica aí minha dica para você que é professor de canto. Fica ligado aí que daqui a pouquinho o meu curso ele tá no forninho, daqui a pouco ele tá saindo aí para vocês. E eu espero que eu consiga te ajudar muito na prática da aula do canto, na pedagogia vocal. Você que tem dúvidas de que exercício passar para o seu aluno, como resolver esse chabu. Bora com a gente? Valeu!